Segundo Reis, capítulo 9. Jeú é ungido rei de Israel e mata a Jorão e a Jezebel. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotólia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote de Gileade. Versículo 2. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, e entra, e faz o que ele se levante do meio de seus irmãos, e leva-o ao câmara interior. No versículo 3, e toma a almotólia de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça, e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenha. No versículo 4, foi, pois, o mancebo, o jovem, o profeta, a Ramote de Gileade. No versículo 5, e entrando ele, e eis que os capitães do exército estavam sentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? Disse: a ti, capitão. No versículo 6, então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça, e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. No versículo 7, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezebel. No versículo 8, e toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo o varão, tanto encerrado como o desamparado em Israel. No versículo 9, porque a casa do Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. No versículo 10, e os cães comerão a Jezebel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. No versículo 11, e saindo Jeú ao servo de seu senhor, disseram-lhe: vai, tudo bem? Porque veio a ti este louco? E ele disse: bem conheceis o homem e o seu falar. No versículo 12, mas eles disseram: é mentira, agora fazê-lo a saber. E disse assim: assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. No versículo 13, então se apressaram e tomou cada um o seu vestido e pôs debaixo dele, no mais alto
degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. No versículo 14. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim, conspirou contra Jorão. E tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, e ele todo o Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. No versículo 15, porém o rei de Jorão voltou para se curar em Jazael das feridas que os sírios lhe disseram quando pelejou contra Azrael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir renunciar isto a Jazrael. E no versículo 16, então Jeú subiu em um carro e foi sim a Jazrael, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, e desceram para ver a Jorão, no versículo 17. E Atalaia estava na torre de Israel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro e diga: a paz. No versículo 18. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse assim: disse o rei: a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o Atalaia fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não o volta. No versículo 19, então enviou outro cavaleiro, e chegando a este, e ele disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. No versículo 20, e o Atalaia fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta a andar, perece como o andar de Jeú, filho de Nissim, porque ainda furiosamente. No versículo 21, então disse Jorão: aparelhe o carro, e aparelharam ao seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um com o seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o chegaram num pedaço de um campo de Nabote, ao Jazrael, o Jazreelita. No versículo 22, e sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da sua mãe Jazebel e as suas feiticeiras são tantas? No versículo 23, então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse-se a Acasias: traição a Acasias. No versículo 24, mas Jeú antessou o seu arco com toda a força, e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. No versículo 25, então Jeú disse a Bidkar, seu capitão:
toma-o e lança-o num pedaço do campo de Nabote. E o jazreelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo, pôs seu pai Acabe, e o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo, no versículo 26, por certo que, se eu não viesse ontem à tarde, o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria neste pedaço do campo. Diz o Senhor, agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. No versículo 27, e o que vendo a Acazia, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jeú seguiu, pois ele, e disse, feri também a este no carro, a subida de Gur, que está junto ao Ableão, e fugiu para Megido e morreu ali. No versículo 28, e seus servos o levaram em um carro a Jerusalém e sepultaram na sua sepultura junto aos seus pais na cidade de Davi. No versículo 29, e no ano 10º de Joroão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. No versículo 30, e Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo a Jezabel, se peitou em volta dos olhos e efetuou a sua cabeça e olhou pela janela. No versículo 31, e entrando Jeú pelas portas, disse ela, teve paz Zirim, que matou o seu senhor? No versículo 32, e levantou ele o rosto para a janela e disse-lhe, quem é comigo? Quem? É 2 ou 3? Eunuco olharam para ele. No versículo 33, então disse ele, lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e ela o atropelou. No versículo 34, entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse, olhai por aquela maldita, e se putaia, porque é filha de rei. No versículo 35, e foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. No versículo 36, e então voltaram e fizeram saber a ele, e disse, esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tibista, o seu servo, dizendo, no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezebel. No versículo 37, e o cadáver de Jezebel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que é, se não possa dizer, esta é
Jazebel. Até aqui. Que Deus abençoe.